Boa noite, graça e paz a todos vocês nesta noite. Eu quero desejar aí um final de dia bem abençoado para vocês. Muito obrigado por cada um que me visualizou, cada um que compartilhou, cada um que ouviu, né, a oração. Sou muito grata a Deus pela a vida de cada um de vocês, tá bom? E nesta noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com vocês Isaías 53. Eu vou ler o capítulo todo para que você possa entender, tá bom? Ele é um pouquinho grande, mas eu vou ser rápida, entendeu? E para que não fique muito cansativo e tal, eu vou fazer de tudo para que seja mais rápido, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus me usa e que Deus me capacita cada vez mais para que eu possa falar da palavra dele para vocês, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, amém? Então, Isaías 53. Isaías 53 vem dizendo assim: quem creu em nossa pregação, e quem foi relevado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-los, mas nenhuma beleza havia nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi desprezado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desragados como ovelha, caso um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e a sua linhagem que dele cogitou, porque foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. E designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo justo, como seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidade deles levará sobre si. E por isso ele lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartira ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos,
e pelas suas transgressões intercedeu. Amém? Esse aqui que vocês ouviram a palavra acabando de falar nesta noite é Jesus. Foi Jesus. Jesus, ele faz uma pergunta nesta noite. Quem creu? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi relevado o braço do Senhor? E aqui no 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todos nós andávamos desregados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Então, todo o nosso pecado, o pecado da humanidade, foi junto com Cristo ali naquela cruz. No momento que ele foi crucificado, o pecado de toda a humanidade foi lançado sobre ele. Agora imagine vocês o que Jesus não passou, a dor que Jesus não passou. Ele recebeu o castigo, o pecado de todos sobre ele. Mas, em momento nenhum, ele abriu a boca para reclamar. Então, Jesus, ele foi oprimido, foi humilhado, passou por todos os tipos de humilhações, né? Mas não abriu a boca para reclamar. Ele não abriu a boca para reclamar, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pisado, eu estou sendo esmagado. Jesus permaneceu calado. Calado sem nenhuma reclamação. Então, aqui no versículo 10, todavia o Senhor agradou em moê-lo, ele se agradou em moê-lo, a sua alma como oferta pelo pecado. Verá posteridade, prolongará os dias, seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso, ele lhe dareis muitos como sua parte, como os poderosos, reparti-lo os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, e contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercedeu. E mesmo ali, ele passando por tudo isso, para nos perdoar, ficou calado, não abriu a boca, foi moído, foi oprimido, foi humilhado, mas ele não abriu a boca para reclamar. E muitas das vezes hoje, trazendo para o nosso mundo hoje atual, quantas reclamações, quantas pessoas que reclamam, quantas pessoas que questionam Deus. Ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Ah, por que isso? Por que aquilo? Gente, por favor, não faça isso. Veja o que Jesus passou por nós. Veja, Jesus foi moído, foi pisado, mas ele não abriu a boca para reclamar em momento nenhum. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, quantas reclamações nós vimos hoje. Ah, mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas que reclama, tem gente que quer questionar Deus. Ah, Deus, mas por que isso não acontece comigo? Por que não acontece com fulano de tal e não comigo? Então Deus não se questiona dele. Deus, ele é Deus. Muitas das vezes ele sabe o porquê que você está sofrendo. Ele permite você passar por alguns tipos de dificuldade,
de enfermidade, tá? Para ver até onde é a sua fé. Esse é Jesus. Foi ele, como diz aqui em Isaías 53. Quem deu crédito? Quem creu na pregação? Quem creu que Jesus foi pregado, foi esmagado, passou por tantas privações, por tantas coisas, e ele ali calado, não abriu a boca, não reclamou. Então, meus amados, o que nos chama a atenção nesta noite, ele foi oprimido e foi humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como ovelha, muda perante o seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Veja, quem conhece, quem é criador de ovelhas, ou já criou, sabe como é a ovelha. Ela é calada. Pode estar levando ela para matar, né? Mas ela está caladinha. Assim foi Jesus. Foi levado ali para ser crucificado. E passou por tudo. O nosso pecado foi jogado, foi lançado sobre ele ali naquela cruz. E hoje muitos de nós, não sabemos ser grato a Deus pela vida de Jesus. Não sabemos ser grato a Deus por tudo que Jesus fez por nós. Jesus não tinha pecado. Jesus, ele não precisava morrer do jeito que ele morreu, mas ele veio por nós, para perdoar nossos pecados, para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele. Então, eu peço você nesta noite que abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías 53 e leia o capítulo todo para você entender como que Jesus foi humilhado por nós. Amém? E que esta palavra, ela possa falar no seu coração, você possa refletir de como foi o sofrimento de Jesus por nós. Amém? Então, eu quero falar para você nessa noite que Jesus passou por tudo isso e venceu. E se nós estivermos com Jesus, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais enfermidade que você esteja passando, se você confiar, se você crer, se você entregar nas mãos de Jesus, e segundo a vontade dele, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te sarar. Amém? Então, eu vou ficar por aqui e peço para que você examine as Escrituras, leia a palavra de Deus, ora, entrega a sua vida, seu problema, o que você estiver passando, entrega nas mãos de Jesus, porque ele morreu por você. Todas as nossas dores e enfermidades foram lançadas sobre ele. Amém? E nessa noite também eu quero fazer uma oração. Uma oração hoje é sexta-feira. E eu quero fazer a oração dos Salmos 91 pela sua vida, que é uma oração muito poderosa. Os Salmos 91. E eu peço para você que agora está passando por doenças, por dificuldades, problemas. Se puder, faça essa oração junto comigo, que Deus vai tocar em você, aí, aonde você estiver, com essa dor, com essa enfermidade, com essa tristeza. E Jesus vai tocar em você nesta noite, para te curar e para te libertar e para aliviar essa dor que você está sentindo. Amém? Então, oremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ás com suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade e pavês escudo não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da morte andada que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará
e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste: Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Que a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que Deus te abençoe. Vejam bem, aconteceu algo que o inimigo está tentando querer tirar você da presença de Jesus, que é a minha luz, a luz aqui agora, de onde eu estou, faltou. Mas mesmo assim eu vou continuei fazendo essa oração por você, que eu sei que o inimigo está furioso, mas ele não tem poder, e o poder quem tem é só Jesus. Então, boa noite, fica com Deus, Deus te abençoe, e até segunda-feira, se Deus quiser.